Na Mirante News FM, a gente vai falar sobre um tema muito importante e a produção de um alimento que está na mesa dos maranhenses e dos brasileiros todos os dias. O arroz, a cadeia produtiva aqui no estado. Nós vamos conversar com o Jeremias Gaspar, que é presidente do Sim de Arroz, porque tem novidade vindo por aí aqui no Maranhão, ao chamado Hub Agro. O que é o Hub Agro, Jeremias? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite e agradecer aqui a Rádio Mirante News FM, nosso amigo e vamos fazer esse bate-papo, e a todas as pessoas que vão nos acompanhar. Esse programa, ele vem a desenvolver a cadeia produtiva do arroz. E o Maranhão, como é um grande consumidor de arroz, e já foi também um dos grandes produtores de arroz. E por décadas, ele caiu um pouco a produção. Exatamente esse Hub Agro é que nós queremos fazer, através do Sim de Arroz, essa aumento de produção e de produtividade do arroz. Já que nós somos, o maranhense é o maior consumidor per capita de arroz do Brasil. Muito interessante. E o maior produtor de arroz da região Nordeste, né? Nós somos o primeiro do Nordeste. Interessante. Geralmente a gente tem comparações, né, com outros estados dentro aqui da região e geralmente a gente pensa nos outros estados que são um pouco mais desenvolvidos em relação ao estado do Maranhão, mas a gente tem esse marco importante para a nossa produção. Qual a região aqui do estado do Maranhão que tem o maior índice assim, de contribuição para esse número elevado de produção aqui no estado, Jeremias? Hoje o Maranhão, para você ter uma ideia, do 217 municípios do Maranhão, todos são aptos a produzir arroz. Produz. Pode ser em pequena escala. Mas hoje quem está se destacando na produção de arroz é a região de Miranda, São Mateus, Vitória do Mearim, Arari, Grajaú, Anajatuba. Essa região que está tanto com o arroz irrigado como o arroz de sequeiro favorecido. Então a produção tem aumentado muito ao longo do tempo e o Sim de Arroz tem procurado a fazer esse elo entre toda a cadeia do produtor, do produtor ao consumidor. Jeremias, primeiramente, boa tarde. O arroz é um alimento que está sempre presente no prato dos brasileiros, né? Talvez seja o alimento mais consumido, um dos mais consumidos, né? O nosso prato principal aqui no nosso país, arroz com feijão, né? E eu queria que você pudesse falar de que forma o Sim de Arroz está trabalhando para justamente aumentar essa produção. Como é que vai ser esse elo? Como é que vai ser essa conversa para que essa produção aqui no nosso estado possa ser cada vez maior? Como você falou, o arroz e o feijão é a comida básica do brasileiro. Não é só pela condição financeira, é pelo nosso hábito alimentar. Então, o nosso consumo de arroz ele é do nosso hábito, né? Independente da condição financeira. É tradicional. É tradicional, exatamente. O Sim de Arroz, ele tem se preocupado muito ao longo do tempo, já que nós representamos as indústrias, e até pouco tempo atrás nós tínhamos muita dificuldade de matérias-primas. E no caso, matéria-prima, que é o caso do arroz, né? A gente tinha que buscar, até grandes grupos que iam buscar em outros países, né? Ou buscar no Sul, ou buscar no Uruguai, ou buscar em outros países da Ásia, né? Então, depois que começou esse trabalho e começou a produção e veio grandes grupos também empresariais para o Maranhão, e na parte de beneficiamento, e teve a garantia da compra, aí é que está despontando a produção de arroz, voltando o Maranhão, além de ser um grande consumidor, a ser também um grande produtor de matéria-prima para manter essas indústrias, e essas indústrias, claro, vai ter uma disponibilidade de ter um alimento, talvez na condição melhor financeira, porque você economiza frete, questão de logística, né? Então é isso que nós estamos, do sindicato, nós estamos procurando fazer, esses elos, para que nós possamos aumentar a nossa produção, a nossa produtividade, e para que isso aconteça, nós precisamos fazer algumas
alguns benefícios para que isso aconteça, como, por exemplo, a parte de secagem, que o arroz é preciso secar, e a parte de armazenagem, que ainda é um grande problema para nós. Quanto que o Maranhão importa e exporta de arroz, assim, dentro do movimento de balança? Quanto que é produzido aqui no estado, que é consumido pelos maranhenses e quanto que é importado? Olha, o Maranhão hoje, nós produzimos uma faixa de... Para você ter uma ideia, no começo da década de 70, já no começo de 70, 80, o Maranhão nós produzíamos numa área de 1 milhão de hectares. Hoje nós estamos produzindo, segundo a Conab, numa área de 98 hectares. Nossa. 98 mil hectares. A mesma quantidade numa área menor, né? Não, a nossa produção em relação ao que era, caiu. Claro que hoje a produtividade em termos de área aumentou. Uhum. Então, caiu a área, por quê que caiu? Porque o Maranhão entrou o arroz do sul, né, com arroz de qualidade. O nosso arroz não tinha uma boa qualidade e com isso nós perdemos. Foi o tempo que começou, não sei se vocês lembram, que a gente ia no mercado, não tinha arroz tipo 1, tipo 2, todo arroz era igual, né? Até aí nós íamos bom. Então depois começou a classificar arroz tipo 1, arroz tipo 2, arroz abaixo do padrão, aí nós parborizado perdemos, também. Exatamente, parborizado, integral, aí nós fomos perdendo mercado pela qualidade do nosso produto. Então, a nossa preocupação hoje, além de aumentar a produção, é aumentar a qualidade. E sobre importação e exportação, hoje nós diminuímos muito a importação, certo? Hoje nós exportamos uma quantidade boa de arroz, porque o Maranhão, estrategicamente, geograficamente, é bem localizado. Por exemplo, nós temos o Piauí, que é um grande consumidor também de arroz, talvez seja igual a nós, até pelos hábitos do piauiense. Estamos aqui perto do Pará, Pernambuco, que são todos grandes consumidores. Então, a produção de arroz, ela sem dúvida nenhuma, ela pode aumentar, que tem consumo perto da gente para absorver essa matéria-prima. Então, a importação diminuiu muito ao longo do tempo. Ela ainda existe muito, principalmente a partir de setembro, porque como nós não temos a capacidade de secar e armazenar essa produção agora que nós estamos na safra, uma boa parte está saindo para outros estados, porque nós não temos como armazenar. Como é que é feita essa secagem e armazenagem, só para a gente ter uma ideia? A secagem, existe um equipamento, chama secador. Então, você pega o arroz com 18%, 20%, você faz um processo nele, com a temperatura, e você chega no 13, 14 graus. Né? Aí você passa um certo tempo, aí ele já está no ponto para beneficiamento. Aí, essa é a parte. Então, quase todo arroz é preciso, quem tem grande volume, essa estrutura de secagem, que é aí onde nós estamos precisando, e nós estamos penando no momento. E a gente está buscando parceiros para ver se a gente tira esse gargalo que está, de certa forma, atrapalhando o produtor. Por isso, então, a criação do Hub Agro, né, no município Exatamente. de Miranda do Norte. Porque hoje o Miranda está se caracterizando ali entre Miranda, São Mateus, Vitória, como um grande produtor. Né? E também geograficamente bem localizado, né? Fica perto de São Luís, perto de grandes centros, e tem uma grande produção e uma aptidão muito grande para a produção. Né? Então é por isso que a gente está procurando fazer esse trabalho, né, desses eixos, mas como eu lhe digo, o Maranhão ele produz arroz nos 217 municípios do Maranhão. Tem a região de Balsa também, que é um grande produtor de arroz, mas mais arroz de sequeiro. Ali a região de Pastos Bons, onde eu moro, né? Nós também somos um grande produtor de arroz. E além da resolução desse tipo de desafio, né, que o setor vivencia diariamente, o Hub Agro ele vai servir como um instrumento para que grandes empresas que tenham interesse de importar arroz do Maranhão, eles se desloquem até o Hub Agro em Miranda do Norte para conhecer todo o processo de produção, firmar contato, né, criar aquela rede de contato e gerar oportunidades, né? Ainda mais com o auxílio, né, do sistema FIEMA e também até mesmo do SEBRAE, por exemplo. Né? Exatamente. São os grandes parceiros nossos, a FIEMA, né, que tem dado esse apoio incondicional, tem nos levado a conseguirmos grandes ações, como conseguimos há 4 anos atrás, um benefício fiscal para a cadeia produtiva do arroz, onde nós pagávamos 12%, hoje paga 12%. Então, a gente conseguiu, através do Sindiarroz, com o apoio da FIEMA, do governo do Estado, né, que é um grande parceiro desse projeto,
né? É um grande parceiro do projeto que tem nos dado apoio. E fica essa região. E hoje, por exemplo, agora nós estamos na colheita do arroz. Sim. Então, uma boa parte desse arroz está saindo para outros estados. Então, tem uns lugares que tem uma certa capacidade de armazenamento e precisa da matéria-prima. Então, o que é que nós temos? Qual é a nossa preocupação? É aumentar essa produção e aumentar também a produtividade e a qualidade do nosso arroz. Os produtores de arroz, geralmente eles costumam produzir apenas o arroz ou também outros grãos, outros cereais? Como é que é, Olha, basicamente? Hoje a agricultura, quase toda ela está sendo feita através de rotação de cultura. Uhum. Ou você planta outras culturas para fazer a rotação, ou então faz com a pecuária. Então é diversificado, né? Então. É diversificado. Aí tem arroz, tem arroz, tem pessoas que plantam soja, tem Soja. pessoas que plantam milho, tem pessoas que botam gado, né, para fazer engorda, tipo a safrinha, né? Então, hoje não tem mais só a cultura de um tipo de cereal. Você faz a integração até mesmo para o bem do solo, né? E existe uma projeção, uma previsão de quanto o mercado do arroz e o setor que produz arroz aqui no Maranhão pode vir a crescer com a criação do Hub Agro e com a atuação dessas empresas aqui no estado depois da instalação dele? Sim, com certeza. A gente essas empresas que chegaram aí, elas estão fomentando essa produção, Sim. tanto financeiro como com tecnologia. Então, isso aí é um benefício que vai trazer para o produtor. Eles têm um elo muito grande, né? Estão trazendo tecnologia. Lá, por exemplo, a Coped vem do Sul, a Camil vem do Sul e outros grupos também, como tem a CDA e outros. Então, esse pessoal eles têm procurado trazer a tecnologia que eles têm lá para cá, porque eles precisam da matéria-prima, né? Então, eles têm sido um grande contribuidor de fomentar e melhorar essa qualidade da nossa produção. É muito interessante ver que o Maranhão está realmente carregando a bandeira do agronegócio, né? Vários setores estão engajados com o agronegócio como um todo e, por exemplo, a gente está tendo em Balsas, Agrobalsas, que está discutindo também o arroz aqui, a produção no estado do Maranhão, servindo como exemplo para outros estados do Brasil, e muita coisa positiva em breve vem por meio dessas discussões e também por meio da criação desse tipo de evento, né, Jeremias? Exatamente. A gente está procurando parceiros, né? Por exemplo, a gente tem parceiro, o governo do estado, o governo federal, né? Nós estamos procurando a mídia, né, para divulgar nossas ideias, levar ao conhecimento do nosso consumidor, que é muito importante. O nosso consumidor priorizar o nosso produto, porque isso faz o quê? Isso faz o que o nosso consumo aumente, né? Então, a nossa produção ficando aqui, o nosso consumidor, é muito importante. É claro que a gente não vai fazer campanha de nome de ninguém, né? Mas a pessoa priorizar as marcas que produzem, que beneficiam o nosso arroz, né? Porque gera emprego, gera renda e gera divisa para o nosso estado. Então, isso é muito importante também de levar isso aí. Essa tecnologia como a Agrobalsa, que é uma feira muito importante do Maranhão, é a maior do Maranhão, no termo do agro. O arroz hoje está sendo questionado exatamente por isso. Quando nós começamos essa discussão, através do Sim de Arroz, e nós fomos procurar de todos os lugares quem possa nos ajudar, certo? Então, isso está despertando essa aptidão do produtor que já estava meio parada. Por quê? Porque nós não tínhamos um processo de beneficiamento, de organização, e através do Hub Agro que nós estamos tentando fazer todo esse processo de organização, de buscar as entidades que possam nos ajudar, os meios de comunicação que possam nos ajudar para difundir, quem possa nos ajudar. A iniciativa privada e a iniciativa do Estado, né? Que nós estamos procurando o Estado. Quando eu falo, o Estado é o município, onde está instalado esses projetos, as prefeituras, as câmaras, dê apoio a essa produção. A gente pede o governo do Estado e o governo federal, que agora mesmo tivemos uma reunião com a CONAB, que a CONAB é a Companhia Nacional de Abastecimento, onde falamos sobre exatamente essa questão de secagem e armazenagem de arroz. Levamos o conhecimento deles
porque sabiam que é do governo federal, e eles ficaram de estudar uma proposta para fazer uma parceria pública-privada. Porque o governo hoje não quer investir em armazenagem, né? Mas, de repente, ele pode, que foi solicitado lá no evento, para que o Estado, faça uma linha de crédito que financie alguém que tem interesse de fazer armazenagem com secagem, com tudo, para estocar esse arroz e, na hora certa, botar no mercado, porque também ajuda a indústria, que você tem um estoque regular, e ajuda o produtor, e não precisa vender todo o seu arroz na hora da colheita, que geralmente o preço deprecia um pouco, né? Isso todos os cereais é assim, cai um pouco o preço. O melhor é que barateia, né, o arroz aqui, principalmente a nível local, e a gente não vai, claro, né, em situações extremamente adversas, mesmo, lidar ali com uma situação de possível desabastecimento. Né? Ano passado teve a situação das enchentes, né, no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz, e houve até um leilão, né, que depois foi refeito e tal, por suspeitas ali de fraudes. O Maranhão chegou a ser muito afetado com aquela situação, ou nós tivemos aqui uma situação mais segura com relação às chuvas lá no Rio Grande do Sul? Rapaz, de certa forma atingiu. Uhum. Atingiu porque o Rio Grande do Sul hoje é 70% do arroz que produz no Brasil vem do Sul. Hoje ele é 70%. O primeiro colocado está com 70%. Então, a Federa Arroz do Rio Grande do Sul, ela dizia que não precisava fazer o leilão porque eles estavam com arroz estocado. Teve enchente, mas já tinham colhido o arroz. Então fizeram aquele leilão, questões... Não vem o caso, né? Sim. Realmente o arroz aumentou o preço. Por quê? Porque não faltou arroz no mercado. O estoque regular que estava pequeno. Então, quando o estoque fica pequeno, é natural que o preço aumente. E é isso que nós estamos buscando, é fazer um estoque regular que seja bom para o consumidor, ele tem um preço legal lá na gôndola do supermercado, mas também que seja remunerador para o produtor. Porque no elo da cadeia do arroz, está os dois extremos. Está o produtor, que é a base aqui, que é o que produz, e está o consumidor, que vai lá no supermercado, que é o consumidor final. Nós vamos lá, compramos, pronto, aí o arroz encerrou a sua carreira, né? E nesse meio, entre o produtor e o consumidor, é que nós estamos buscando soluções para ajudar esse dois lados. Nós estamos no meio, a indústria, o governo do Estado, o governo federal, a FIEMA, todos os elos que possam ajudar a isso acontecer. Hoje em dia, assim, analisando o preço do arroz, encontrado nos supermercados, por exemplo, dá para dizer que está dentro da média, está um pouco acima, está um pouco abaixo? Qual que é a avaliação que o senhor faz a respeito disso? Olha, o preço para o consumidor final. O arroz, ele realmente passou um ano e meio com preço realmente meio alto, né? Uhum. Foi bom para o produtor, não foi tão bom para o consumidor, né? Que é exatamente esses dois elos aqui tem, que é o dois mais equilíbrio, né? Exatamente, os dois tem que ter esse equilíbrio. Você não pode ter caro para o consumidor, mas também não pode ter barato para o produtor, porque senão ele não se remunera. E a atividade que não tem remuneração é inviável, né? Então ele tem que ter esse equilíbrio. Eu vejo que o arroz hoje está mais ou menos uma balança no equilíbrio. Realmente no supermercado caiu muito o preço, né? Então, eu digo assim que estaria no preço de 3, 4 anos atrás, né? Voltou, sim, passou aquela onda, teve a pandemia também, que foi um momento de todas as cadeias de alimento, de comércio, todos foram atingidos naquele momento. Agora que está começando a se restabelecer a todas as cadeias. E a gente vai seguir acompanhando, né, essa estabilização, esse equilíbrio e principalmente, né, o aumento da produção de arroz. Com certeza o Maranhão já é o maior produtor do Nordeste, mas a gente pretende se equiparar cada vez mais, né, com os grandes estados, né, que possuem essa alta de produção de arroz. O Maranhão é exemplo e a gente espera que com a instalação do Hub Agro em Miranda do Norte, a gente impulsione cada vez mais a nossa produção. Jeremias, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela participação aqui no Abrindo Verbo. Espero ter você novamente aqui conosco no futuro para a gente trazer, com certeza, muito mais boas notícias sobre a produção de arroz aqui no estado do Maranhão. Muito obrigado. Eu também quero, se for oportuno, eu quero agradecer a Rádio Mirante News, FM, né, que está dando essa oportunidade para o Sim de Arroz. Também agradecer
a todos os nossos associados do Sindiarroz, inclusive hoje a eleição do Sindiarroz, né, para renovar a sua diretoria. Também agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando, a FIEMA, Governo do Estado, Governo Federal, CONAB. Eu digo, quando eu falo Governo do Estado, eu estou incluindo todas as secretarias que têm nos acompanhado, como a SEMA, a questão ambiental. Nós estamos procurando resolver algumas questões jurídicas que o produtor ainda enfrenta, né? Tudo isso aí faz parte desse trabalho que nós estamos fazendo. Então, todas essas pessoas que estão nos ajudando, que vêm nos acompanhando em reunião, eu quero mais uma vez agradecer a todos e dizer que estamos aqui para lutar para que o Maranhão se fortaleça como um grande produtor de arroz. E obrigado. É isso. Muito obrigado. Nós recebemos Jeremias Gaspar, presidente do Sindiarroz, o Sindicato das Indústrias do Arroz do Estado